atacar vocês. Você também não atacar mais a gente. Vamos acabar com a nossa rivalidade. A Alemanha aceita, porque é menos um país, né, atirando neles. E aí, os Estados Unidos, já vendo isso, fala assim, olha só, essa guerra tá se estendendo, não tô vendo isso com os bons olhos, gente. Vou entrar nesse combate aí para acabar com essa treta toda desse aí, porque isso aí não vai dar certo. Olha só, lembra quando eu falei dos Estados Unidos lá no início, que eu ia falar com vocês novamente? Gente, os Estados Unidos também não está no conflito, né, de luta, de tiro, né, de tiro e bomba, não tá. Mas os Estados Unidos é um grande financiador de armas. Lembra que eu falei da Guerra Mundial, que nem todos os países participam? O Brasil foi atingido economicamente, os Estados Unidos é um fornecedor de armas, né, de munição, enfim, ele financia essas armas. E olha só, ele também financia ao lado da Tríplice Entente, tá? Tríplice Entente. Não é do lado da Alemanha, tá bom? E aí, essa guerra traz lucro para os Estados Unidos. E qual o medo dos Estados Unidos, na verdade, nessa treta toda? Olha só, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque aqueles países da Tríplice Entente que ele estava financiando as armas, e se eles perdem? E se eles perdem a guerra? Quem é que paga tudo que foi financiado pelos Estados Unidos? Você não ia ter quem pagasse, né? Iam ser vários países, principalmente agora, né? Sem a Rússia, você vai ter aí 2 países falidos financeiramente. Quem vai pagar os Estados Unidos? E se eles perdem? Você não vai ter como cobrar. E pensando nisso, os Estados Unidos entra ao lado da Tríplice Entente. Os Estados Unidos se torna uma potência mundial. E até hoje, né, é assim. Mas ele se torna uma potência mundial pelo financiamento feito na Primeira Guerra, gente. E a Alemanha ia derrotada, né? Em 1918, a Alemanha, enfim, é derrotada. Os Estados Unidos entram na guerra. E aí essa guerra vai aí acabar. Acaba aí? Não acaba aí. A guerra sim, tá, gente? A guerra vai acabar aí. Mas o então presidente da época dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, se eu enrolei a língua, tá? É esse aí, o Woodrow Wilson, que era então presidente dos Estados Unidos na época. Ele propõe um acordo de paz. Nesse acordo de paz, ele queria que constasse que nenhum país seria vencedor, mas que todos os países saíssem da mesma forma, tá? Só que a Inglaterra e a França não aceitam. Eles vão dizer assim, poxa, a gente teve tantas perdas, né? E a gente tava aí vivendo uma época legal. Não vou aceitar esse acordo do presidente dos Estados Unidos, não. Eles não aceitam. E aí o que vai acontecer? A Alemanha vai sair sem punição disso tudo? Eles prejudicaram? Enfim, foram alguns meses. Essa negociação levou alguns meses, tá, gente? Foi feita em Paris. E em Paris foi assinado um documento chamado Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha, ela, recebeu lá o seu carimbinho de culpada, totalmente culpada pela Primeira Guerra Mundial. E na verdade, na minha opinião, tá, gente? Na verdade foi, né? E aí, ela sofre duras penas, tá? Como, por exemplo, o seu exército não poderiam ter mais de 100 mil soldados. Tirou tanques, a Alemanha não estava mais permitida de produzir tanques e armas. A Alemanha teve uma série de perdas, perdeu terras, teve que devolver a terra, aquela Alsácia e Lorena que eu falei com vocês lá no início, que lembra que eu falei no início, Alsácia e Lorena foi tirada na guerra franco-prussiana, que eram amiguinhas, enfim, essa terra vai voltar
para a França, vai ser obrigada a devolver as terras para a França. E aí, ainda perdeu uma parte que ela tinha tomado da Polônia ali. Tem esse negócio de corredor polonês, tem mais ou menos umas terras ali que eram no meio entre um país e outro, e elas são devolvidas aí para a Polônia. E ainda foi obrigada a pagar uma série de indenizações dos países que estavam na guerra, que perderam vidas, enfim, foram destruídas, né? Isso gerou uma revolta, gente, imensa na Alemanha, tá? Claro que a Alemanha não teve vantagem nessa guerra. Na verdade, a Alemanha só perdeu, né? Porque se ela entra numa guerra, nenhum país entra numa guerra com a intenção de perda, né? E a verdade, a Alemanha, quando lá, né, no Tratado de Versalhes, ela recebe esse carimbão lá, né, de culpada, e ela daí é obrigada a pagar indenizações a todos os países a quais ela guerreou, ela destruiu. Enfim, a Alemanha fica quebrada financeiramente muito tempo. E olha só, eu vou falar para vocês, essa revolta da Alemanha, isso vai gerar aí, vai ser assunto para a Segunda Guerra Mundial. É lógico que eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque não é a matéria de agora, né? Mas é também uma matéria que eu gosto muito, gente. Então é muito interessante. E aí então acaba, enfim, a Primeira Guerra Mundial. Gente, olha, eu amo essa matéria. Eu vou pedir a vocês o quê? Deem uma ida na apostila, revejam quantas vezes forem necessárias esse vídeo, que eu fiz assim, nervosa, tá? Mas eu fiz com todo amor, gente, fiz mesmo, fiz com todo amor pra vocês, ainda mais que vocês são uma turma que eu gosto muito, esse colégio eu gosto muito, então eu fiz com muita dedicação. Mas olha só, eu sei que dúvidas vão surgir ao longo do vídeo, quando vocês lerem a apostila de vocês, vai surgir dúvida, claro que vai, gente, né? Mas eu vou pedir que vocês destaquem na apostila, passa um marca-texto, faz uma sublinha o que vocês não entenderem. Professora, você falou isso assim, eu não entendi, você pode, sem problema nenhum, tá, gente? Pode destacar aí as dúvidas de vocês e com todo o amor da minha vida eu vou responder, tá bom? Na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha falado de uma forma clara e é isso.